Próximo assunto, imagem relacionada na tela. Todo mundo considera o Marc Marquez favorito ao título. Já vai comentando aí se você também acha. Marc Marquez voou para a Áustria para assistir a uma corrida em Kitzbühel como convidado da Red Bull, pouco antes do início dos testes da MotoGP, antes do início da temporada. Por sua vez, foi ao Red Bull Athletes Performance Center em Thalgau, perto de Salzburg, onde se envolveu em alguns testes físicos. Tudo isso, seguramente, com o intuito de medir seu corpo antes de cumprir a pré-temporada, concretamente de 10 a 12 de fevereiro em Sepang e 12 a 13 de março em Portimão, circuito que abrirá a competição 2023. Abre aspas, infelizmente não posso esquiar e não pude treinar nos últimos anos devido à minha lesão, mas tenho muito interesse nesse desporto e tenho muito respeito por eles. Palavras de Marquez em comunicado recolhido pelo site Corse de Moto. Tudo isso lembra claramente 2017, quando Marquez rodou na neve com uma Honda cujos pneus tinham picos para atravessar a neve. Sem dúvida uma imagem muito curiosa. Antes mesmo de começar a competição, já o colocaram como favorito, especialmente o Enea Bastianini, que disse o seguinte, abre aspas, apenas olhe para os números, ele é o que mais ganhou, vai ser a grande estrela, é o grande favorito. Tenho certeza que veremos um campeão em sua melhor forma novamente, e será um prazer desafiá-lo, fecha aspas, disse sobre o piloto de Cervera. O seu irmão Alex Marquez sabe, embora vá rodar com uma Ducati, moto que atualmente tem melhor desempenho que a Honda, abre aspas, depende da moto que tiver à disposição, palavras do piloto da Gresini. Se você não tem a moto certa, não pode lutar por um campeonato mundial de 21 corridas. Mas vejo ele preparado e tenho certeza que será um cliente difícil para todos, inclusive para mim. Abre aspas, o Marquez é capaz de rodar acima dos problemas e pode arruinar os planos da Ducati se estiver fisicamente apto, palavras do Dani Pedrosa. Marquez é imprevisível de um momento para o outro, ele pode trazer algo que você não espera. Ele tem uma capacidade impressionante de vencer com motos que não são perfeitas, palavras do homem que foi companheiro de equipe do piloto catalão na Repsol. Por fim, Jorge Lorenzo juntou-se a falar de Marquez, abre aspas, para mim, quem ganhou não foi o melhor, para mim continua sendo o Marc Marquez. Sem ele era muito mais fácil. Com o Marquez 100% na pista, tenho certeza que pelo menos um desses 3 títulos teria ficado nas mãos dele. Palavras do espanhol. Meus amigos, entre os que falaram, sabemos que todo mundo é muita gente, né? Mas entre os que falaram, a unanimidade é total. E você, qual a sua opinião? Tem tantas incógnitas para este ano, né? 2023 será um ano repleto de incógnitas que serão respondidas logo logo, quando o circo da MotoGP pousar no primeiro circuito. E estaremos lá narrando as corridas ao vivo aqui no canal. Tem chat? Vamos lá então. O Nilo Bob escreveu: a não ida de Toprak para a MotoGP será algo como a também não ida de Rossi para a Ferrari? Boa pergunta, né? Para o automobilismo, certamente Rossi na Ferrari teria sido magnífico, mas nós da MotoGP perderíamos nosso ícone, né? Se o público já está ruim em alguns lugares, já vou falar sobre isso aqui na live. Com a saída do Rossi, imagina se ele tivesse saído antes. Já tem um vídeo aqui no canal também para quem perdeu. Pesquise aí, Ferrari espaço Valentino Rossi. Tem um vídeo aqui falando sobre essa quase ida do Rossi para a Ferrari. Na época, Rossi também tinha a exigência de só ir se fosse para a equipe principal, e a Ferrari queria que ele fizesse ao menos um ano de adaptação numa equipe secundária para aí sim ir para lá. As equipes também não vão arriscar por nada, né? Você pode ser craque na moto velocidade e pode não se dar bem na Ferrari, nos carros, né? Apesar que agora o Rossi está provando que não, né? Nos carros ele conquistou um pódio agora na semana passada.
A exigência de Toprak em só ir se for para a equipe de fábrica talvez o faça viver o mesmo que Rossi e, por fim, ficar onde ele está. É verdade, Nilo Bob, a chance do Toprak ficar no Mundial Superbike é grandiosa. Ele já disse, inclusive, que ele quer ser lenda do Mundial Superbike. Tem um vídeo aqui no canal também, ele disse, pesquise aí, Toprak quer ser lenda do Mundial Superbike. A chance dele não ir realmente é muito grande. Ano que vem será o vai ou racha, né? Se ele não for ano que vem, não vai mais. Eu espero que ele vá. Perderemos muito no Mundial Superbike, mas ganharemos na MotoGP. Mas será que precisa? A MotoGP precisa ganhar mais? Para os fãs Nutella, infelizmente sim, né? Eu, sinceramente, agora, claro que sou um fãzaço do Rossi, mas com ele ou sem ele, para mim, o arrepio aqui no braço é exatamente o mesmo. Mas nem todo mundo é fã como nós, né? Próximo assunto, ainda Marc Marques. Marc Marques está descartado na Ducati? É outra coisa que se fala muito, né? Ele ir para a Ducati, já que o irmão já foi, né? Então vem comigo. O diretor esportivo da Ducati Corse, o Paolo Cibatti, lidou com muitos pilotos ao longo de sua longa carreira. Também viveu momentos doces, como o de hoje, com sua equipe sendo referência no motociclismo, e outros nem tanto. Em uma entrevista recente, o diretor desportivo da Ducati Corse falou sobre algumas questões atuais, mas também olhou para trás para tratar de algumas questões importantes para a marca italiana. Começando pelo presente e futuro, a entrevista foi direcionada para a nova temporada que está chegando. Bagnaia e Bastianini serão a ponta de lança da equipe oficial da Ducati. Ambos os pilotos já nos deixaram duelos intensos na pista em 2022 e agora, com a mesma moto, muitos se perguntam se será fácil administrar a equipe. Paolo, tranquilo e muito seguro, afirma que tudo está sob controle. Ele fala, abre aspas, há pessoas que me dizem como vou gerir 2 pilotos italianos, e eu digo que é melhor gerir 2 pilotos que podem ganhar o campeonato do mundo do que não o fazer. Fecha aspas, Cibatti está então muito feliz com a dupla que formou na Ducati para 2023. Falei em incógnitas agora há pouco, né? Certamente essa aí é uma das incógnitas. Quem vai dominar a Ducati 2023? Alex Marques, que falamos agora há pouco. Será que vai bem também na Ducati? Muitas questões que serão respondidas logo logo. Outros assuntos abordados na entrevista outro assunto foi a recente contratação do Alex Marques pela equipe Gresini. Precisamente nos últimos dias pudemos ver as cores da Ducati Gresini e dos seus 2 pilotos. Alex e Fábio Di Giannantonio, no entanto, as perguntas foram direcionadas para as possibilidades de ver Marc Marques correr um dia com a Ducati, e Paolo foi direto, olha só. Marc Marques é um piloto fantástico, mas é 5 ou 6 anos mais velho que os pilotos que temos, por isso preferimos focar nos pilotos que estão crescendo com a Ducati. Eles, Marc e Alex, vivem juntos e compartilham muitas coisas, então não tenho dúvidas de que Marc perguntará ao Alex como estão as coisas. Mas nossos planos são diferentes, apontou o italiano. Que banho d'água fria, né, naqueles que, porventura, sonham em ver o Marc Marques na Ducati. A mudança da imagem na Ducati foi drástica a partir de 2021, tendo como pilotos titulares Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. A marca decidiu dar a volta por cima e apostar em pilotos mais jovens. Nesse sentido, Paolo explica como foi a decisão, abre aspas. Tomamos a decisão de rejuvenescer a equipe, porque chegamos a um ponto em que acreditávamos que não podíamos fazer mais com os pilotos que tínhamos. Passamos 8 anos com o Dovi na equipe e ele conseguiu resultados fantásticos, mas às vezes, nos relacionamentos, chega um momento em que eles não dão mais do que eles mesmos. E acho que foi a decisão certa. Palavras do Paolo, né? Quanto a Dovizioso, Paolo desmentiu o mito de que o italiano pediu um bônus até
meio milhão de euros por cada vitória conquistada. Abre aspas. O fato de Dovizioso ter um bônus de 500 mil euros por corrida em 2017 é uma loucura. Há pilotos que, por não terem um registro de vitórias, podem colocar os prêmios alto porque é raro eles vencerem. Mas o Dovi não é verdade. Fecha aspas, assegurou Fibatti enfaticamente. E se Marc Marquez dominar a MotoGP em 2023, será que o Paolo não muda de ideia? Só que daí a Honda não larga ele, né? Claro. O Marquez não vai sair da Honda se a Honda melhorar, né? Agora, se a Honda não tiver boa, ele vai atrás de outros lares, ele já falou isso. E aí a Ducati, eu acho que pode sim, mesmo com essas falas do chefe da Ducati, eu acho que sim, ele pode ser uma opção para a Ducati. Mas se o chefe falou isso, quem somos nós para dizer que não, né? Próximo assunto. Imagem relacionada na tela. O motor V4 da Yamaha só virá depois de 2026?